Salve, salve, minha gente! Estamos aqui de novo para mais um episódio do TendaCast. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha, você que está nos seguindo aqui no YouTube, no Instagram. É muito bom estar com você e ter você aqui. Você não sabe o quanto eu estou feliz de saber que eu tenho a sua audiência focada para o nosso podcast. Gente, a primeira coisa que eu quero pedir a vocês é que você agora, imediatamente, você pega aí o teu telefone e clique aí no inscrever-se. Você vai se inscrever em nosso canal aqui no YouTube e apertar o sininho das notificações para que todas as vezes que a gente postar um novo vídeo no canal ou postar uma nova mensagem, você possa ser notificado pelo YouTube. Você receber a notificação e a partir do momento que você receber a notificação, você vai ter acesso aos novos vídeos. Também quero te pedir um grande favorzinho. Já que você já pegou o seu celular e está com o seu celular na mão, eu quero pedir você que você aponte a câmera do seu celular aqui para esse QR Code que você está vendo. Tá vendo aí, ó? Esse QR Code que você está vendo aqui agora, ele vai te direcionar diretamente para a nossa página do Instagram. Eu quero pedir você para você seguir a conta da TendaCast e você acompanhar os nossos novos vídeos, novos stories, os nossos novos cortes, para que você fique por dentro de tudo que a gente faz aqui no nosso estúdio. Gente, estou muito feliz também porque eu fui presenteado com um boné. Estou aqui com um boné abençoado que eu recebi por uma pessoa, ele me deu. Esse boné é o boné da Rabit, tá vendo aqui? Como vocês podem ver, é um boné de qualidade. Se você quer qualidade, procure a Rabit aqui no centro de São Gabriel da Palha e fale com o Ronan, de frente à Caixa Econômica Federal. A Rabit vende terno, camiseta, calça, sapato, cinto. Lá tem tudo que você precisa. Se você quer algo de qualidade e você quer se vestir bem e com um preço que cabe no seu bolso, procure a Rabit aqui em São Gabriel da Palha. Deixa eu ajeitar agora meu boné. Ajeitei o meu boné e agora eu vou falar de uma novidade. Eu sou proprietário da Rafael Assessoria em Seguros. Você sabe que a Rafael Assessoria em Seguros, ela está há mais de 20 anos no mercado, realizando a solicitação de indenizações para todas as pessoas que se envolvem em qualquer tipo de acidente. Não importa se foi um acidente de trânsito, não importa se foi um acidente doméstico, não importa se foi um acidente pessoal, não importa se caiu da escada, não importa se foi jogando bola, não importa se foi um acidente no trabalho. Várias pessoas a nível Brasil estão sendo indenizadas através da assessoria prestada pela minha empresa. Nós prestamos assessoria a todos os tipos de vítima de acidente. Se você se envolveu em qualquer tipo de acidente, saiba que você pode ter direito a receber uma boa indenização. Se você era motorista do Uber, se você estava de carona no dia, tiver solicitado ali uma corrida, você também pode ter direito a receber uma boa indenização. Então, eu vou te dar agora 5 segundos para você apontar a câmera do seu celular diretamente para esse QR Code. Se você se envolveu em algum acidente, falar com um dos meus consultores para tirar todas as suas dúvidas e descobrir se você tem direito a receber alguma indenização, tá bom? Então, vai direto para o WhatsApp da minha empresa, fale com um dos meus consultores e saiba se você pode ter direito a receber indenização ou não. Pessoal, hoje eu estou tendo a honra de aqui no nosso estúdio receber aqui um convidado muito especial. Ele que é pastor presidente, ele que é uma pessoa que é poço de humildade. E Deus assim agraciou no meu coração com o amor por essa pessoa. E nós temos uma aliança, nós somos parceiros ministeriais, nós somos irmãos, nós somos amigos, nós somos aquelas pessoas que, quando um precisa, um dá o grito de socorro de um lado, o outro vai e socorre. E hoje eu tive o privilégio, eu senti no meu coração de convidar ele para estar aqui no meu estúdio, para estar aqui conosco para poder gravar essa entrevista. Ele também é pastor presidente da IPRV Nova Geração, localizada com o templo sede na cidade de Baixo Guandu e com uma filial na cidade de São Geraldo, ali em Mantenópolis, Alto Rio Novo, na cidade de Alto Rio Novo. Ele está aqui comigo, pastor Bruno Peixoto. Pastor Bruno, é um prazer recebê-lo. Pai do Senhor, é um prazer recebê-lo. E aí, como é que foi para poder chegar até aqui? Tá tudo bem? Primeiramente, boa tarde para todos os internautas que estão nos assistindo pelo
YouTube, Instagram, né? E também uma boa tarde para toda a equipe do TendaCast. Para mim é uma honra, meu pastor. A honra não é do senhor, a honra é minha de estar aqui nessa tarde tão abençoada, de ser um entrevistado da TendaCast. E foi dificultoso para chegar aqui, porque nós topamos um pare e siga no meio do caminho. Até por um momento pensei que não ia chegar a tempo, mas aqui estamos para ser abençoado por este ambiente, porque não é só um TendaCast, é um ambiente espiritual que Deus preparou para nós nessa tarde. Para mim sempre vai ser gratificante servir o Senhor e servir o reino, tá? Tamo junto, precisar da gente, nós estamos aí. Glória a Deus. Pastor Bruno, muitas pessoas acompanham o senhor, né? E pelo fato de acompanhar o senhor e nós conhecermos o senhor, algumas pessoas, até antes de convidar o senhor, eles me deram algumas sugestões. Chama o pastor Bruno. Pastor Bruno tem uma história de vida. Pastor Bruno foi alguém que Deus trabalhou poderosamente na vida dele. E eu trouxe o senhor aqui para que as pessoas, o Brasil, possa saber quem é o pastor Bruno Peixoto. E nós queríamos ouvir uma parte da sua história, aqui resumidamente, que o senhor pudesse contar para nós como o pastor Bruno conheceu Jesus, como o pastor Bruno teve experiências com Jesus, e a gente queria ouvir uma parte dessa história. Primeiramente, o pastor Bruno não nasceu no berço evangélico, né? Eu já muito novo conheci as drogas, essa é a realidade, com a idade de 14 anos. E nessa trajetória dos 14 até os 18, sofri muito, porque eu tive uma infância meio dificultosa, porque meus pais, ou seja, meu pai, era uma pessoa meia, como eu posso dizer, não carrasca, mas uma pessoa que não dava exemplo como pai, né? Essa é a realidade. Hoje, posso dizer assim que hoje é um pai maravilhoso, porque Deus transformou. E por esse motivo a gente teve que sair muito cedo da casa do meu pai. Minha mãe foi para um lado, eu fui junto com ela. Meu pai ficou em Vitória, que eu sou nascido, e até os meus 13 anos nasci e cresci ali em Vitória, em São Pedro, né? São Pedro 1. E ali foi o início da caminhada do Bruno. Essa é a realidade. Conhecendo droga, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, fez eu conhecer uma mulher de Deus. Quero até mencionar ela aqui, porque eu estou aqui e ela falou, eu vou estar em oração para que seja bênção esse TendaCast. Missionária Vanessa Peixoto, Glória que é uma a Deus. grande mulher de Deus. São 18 anos do lado dela, servindo a Cristo e servindo a ela como esposo. Então, quando eu conheci Jesus, pastor Rafael, eu conheci ele não por como muitos fazem, porque eu já fui preso e lá na cadeia eu recebi muitas visitas de pastores, essa é a realidade, mas não aceitei dentro da cadeia. Aceitei quando eu saí de lá de dentro. Que minha esposa já tinha aceitado Jesus e ela falou, eu não quero um homem, eu ficar na presença buscando pela vida de homem, não. Eu quero um homem transformado. Foi quando eu decidi, pastor. Porque todo homem e toda mulher tem que ser decidido. A gente, como servo, como homem, temos que ser decidido naquilo que a gente quer. E uma coisa que eu sempre quis, se eu falasse que eu queria ser isso, eu queria ser o maior traficante, eu ia transformar no maior traficante. Só que Deus falou, eu vou transformar você num maior pregador, num pastor de ovelhas, que vai cuidar de almas. Forte. E para a glória do Senhor, com 18 anos, eu tive o privilégio de conhecer Jesus numa igrejinha pequena, mas aonde eu servi como obreiro, como diácono. E dali Deus fez um trabalhar que a gente foi para uma cidade chamada Braço do Rio, que foi aonde o marco do meu ministério, aonde Deus falou, aqui eu vou abençoar ele. Aqui eu vou marcar o ministério dele. Foi aonde eu conheci pessoas que estavam oprimidas, pessoas que precisavam da minha ajuda. Mas antes de eu ajudar alguém, Deus me transformou. Por causa de quê? Por causa da oração de uma mulher. Uma mulher de Deus falou, eu quero um homem transformado. Uma palavra, povo de Deus, uma palavra tem o poder de mudar o ambiente. Uma palavra tem o poder de mudar o homem. Essa é a realidade. E nessa trajetória, já vai para 16 anos, ou seja, quase 18 anos, 17 anos na presença de Deus,
tive o privilégio de pastorear a minha primeira igreja dentro da cidade de Braço do Rio, aonde nós colocava aproximadamente mais de 600 pessoas. Trabalho de libertação, cura, palavra, porque a gente, os senhores sabem muito bem, a gente gosta do poder de Deus. Sim. E eu preservo isso aí. Então, essa trajetória de aceitar o Senhor, aceitar o chamado de Deus, houve percas, houve, mas foi mais ganho para minha vida do que perca. Porque eu não tenho que reclamar do que Deus fez na minha vida. O que ele fez foi me resgatar, me transformar e fazer um pregador do evangelho. Hoje eu prego a palavra, tá? Prego a palavra, sou pastor, como o senhor falou mesmo, pastor presidente. Não me vanglorio por isso, que eu nunca quis isso. Mas o Senhor aprove Deus que nos colocou para tomar conta de um pequeno rebanho. E nós fazemos isso por amor, faço o que amo e amo o que faço. Glória a Deus. É uma história, a história do senhor é uma história de superação, né, pastor Bruno? Muita perseguição. O senhor superou muita coisa, o senhor lidou com as críticas, lidou com as pedradas, lidou com as dificuldades, né? E nós sabemos que a vida do cristão é uma vida que tem mesmo dificuldade. O senhor disse algo aí que é muito interessante, que a oração de uma mulher transformou a sua vida. A oração dela, por quanto tempo ela orou? O que a oração significa para o senhor? Para mim, a oração, porque tem pessoas que oram, né? E pessoas que oram não resolvem o problema, pastor. Essa é a realidade. Pessoas que só ficam eu vou orar. É a mesma coisa, ora por mim. O orar aqui não resolve. O que resolve é a oração. Porque já disse tudo. Eu oro, mas eu tenho que agir. A minha esposa, ela não só orou, ela falou, eu vou orar por você, mas eu não quero ficar orando por um homem caído, por um homem que está nas drogas, porque ela conheceu nas drogas, tá? Ela conheceu nas drogas e eu tenho um grande carinho por ela por isso, porque ela teve paciência comigo. Ela não me deixou por causa das drogas. Pelo contrário, ela só falou, se posiciona, porque eu já me posicionei. E quando eu lembro de oração, pastor, eu lembro de um homem que mesmo com decreto de um rei, decreto de um governante, a Bíblia diz que ele vai para o quarto dele orar de janela aberta, de frente a Jerusalém. Ou seja, há um decreto que não pode pedir nada para outro Deus. Mas esse homem chamado Daniel está falando, independente de decreto, eu nunca vou deixar de orar de onde vem a resposta minha. Forte. Ou seja, Daniel tinha certeza, e a grande verdade é que a Bíblia é muito bem clara dizer, isso aqui é uma revelação muito séria, que a janela está aberta diante de Jerusalém. Ele está orando aonde? Na Babilônia. Na Babilônia. Mas ele não é de Babilônia, está dizendo, estou orando em Babilônia, mas a minha oração é para responder em Jerusalém. Forte. Ou seja, eu estava na Babilônia, mas a minha esposa orava para Jerusalém, para mim sair de Babilônia e entrar para dentro de Jerusalém. Então a oração, quando nós rompe barreiras, porque Daniel rompeu barreiras. Primeiro, rompeu o decreto. Que ele poderia desobedecer Deus e obedecer o rei. Mas ele está dizendo, longe de mim desobedecer a Deus e eu vou obedecer um rei. Eu desobedeço o decreto do rei, mas eu faço a minha oração a Deus. E foi exatamente a oração de Daniel que livrou ele de onde? Da cova dos leões. Ou seja, a oração de Daniel, quem olhava Daniel orando 3 vezes ao dia de janela aberta, falava, para que ora? Não acontece nada. Mas dentro da cova do leão é que teve a resposta das orações de Daniel. Ou seja, hoje o senhor ora aqui no TendaCast e talvez assim, ao olhar humano, fala, não está acontecendo nada. Mas dentro do TendaCast pode levantar homens que outrora estava perdido, sem direção, depressivo, porque tem gente que está pregando, pastor, mas está depressivo. Tem gente que está louvando, mas está com a vida depressiva. Igual Elias, né? Igual Elias, né? Cada um tem um raciocínio aí. Elias, quando ele entra para a caverna, ele pensou, vou me esconder. Mas ele encontrou quem?
Deus já estava esperando Elias. Ou seja, não tem como se esconder daquele que te achou, daquele que te encontrou um dia. Amém? E para mim, só para mim terminar esse raciocínio de oração, Daniel, quando estava na cova dos leões, diz a palavra que o rei Dário não dormiu a noite toda. Por quê? Porque quem coloca você na cova tá pensando que vai descansar, vai ter que perder noite de sono. Essa é forte. Não hein? adianta, irmão, se levantar contra homem de Deus e mulher de Deus. E principalmente homem de Deus que ora. Eu costumo dizer, pastor, que pessoas que falam mal do Senhor, com todo respeito, ou falam mal de alguém, de mim, há um grande perigo, sabe por quê? Pode estar falando de alguém que está orando por aquela pessoa. A pessoa que está falando de ti, o Senhor está orando por ela. Aí mora o perigo. Por quê? Perde noite de sono, aí não sabe por que a depressão chegou, né? Não sabe por que o problema chegou. Por quê? Porque tocou em homem de Deus. E homem de Deus não é para ser tocado. Lembra de Eliseu? Sobe calvo, sobe careca. O que aconteceu? Veio aquela manada de urso e comeu todos os jovens que tocou no homem de Deus. Não toque, irmãos. Eu vou olhar até para a câmera, pastor. E não toque em homem que ora. Não toque em mulher que ora. Talvez você pense assim, vou tocar... Eu tô falando a verdade, tem um ditado aí, eu só tô falando a verdade. Olha que essa verdade pode estar tocando em alguém que está orando por você. Então, forte. oração, por um momento, pastor, a gente não vê nada acontecer aqui. Por quê? Porque primeiro ela tem que trabalhar no mundo espiritual, para depois vir para o mundo físico. Eu creio, como minha esposa orou por mim, ela acreditou em mim, mas ela determinou, eu não quero um homem caído. E hoje, sou fruto de orações dela. Se eu prego, é fruto de orações dela. Se eu pastoreio, fruto de orações dela. Ali é guerreira. Por quê? Porque suportou eu na droga, suportou na bebida, suportou eu na prostituição, tá? Porque teve uma época da minha vida, pastor, posso falar isso aqui? Posso? Pode. Teve uma época da minha vida que eu me vendia meu corpo para as mulheres mais velhas, para mim fumar o tal da maldita droga chamada crack. Mas hoje eu prego o evangelho de Cristo libertador, que liberta, que salva e leva um homem para o céu. Forte. Amém, meu pastor? Amém. Meu irmão, você disse uma coisa importante sobre a oração. Na antiguidade, a Bíblia diz que tinha alguns dos hipócritas, né? Quando no tempo de Jesus, que tinha aqueles que iam para as esquinas, levantavam as mãos, e nisso que eles levantavam as mãos, eles queriam chamar atenção, queria para se engrandecer e dizer que estava orando. Mas o próprio Jesus, ele disse que na hora de orar, entra pro teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E você ora dentro do quarto? É até difícil de falar isso aqui, porque a gente não quer tomar como hipócrita, né? Mas a maioria das minhas orações, pastor, eu tô aqui, minha esposa pode comentar no podcast depois, é dentro do meu quarto. Por quê? Porque muitas das vezes a gente fala, e é a realidade, quarto é intimidade, né? Lugar de intimidade e lugar de descanso, certo? Certo. Só que é no quarto que nós temos as maiores guerras. Então, aonde você tem guerra, você tem que ir para peleja. E uma coisa que vence guerra é oração. Então, a maioria das minhas orações, dos meus propósitos que eu abro de jejum, que eu abro de consagração, é dentro do meu quarto. E quando eu lembro de quarto, eu lembro de uma palavra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, sobre uma mulher. Uma mulher vê um homem de Deus, né? Eliseu, se eu não estou enganado, passando do outro lado, né? E fala, ali lá vai um grande homem de Deus. E olha a comunhão dessa mulher com o esposo. Ela não faz por emoção, porque mulher emocionada faz por emoção. Ela ia fazer sem consultar o esposo, mas ela está sabendo que ela é uma só carne com seu esposo. Se significa uma só carne, comunhão. Falou,
Falou pro esposo dela, veja que ali lá vai um homem, grande homem de Deus. Essa mulher enxergou Eliseu que muitos hoje não enxergam, pastor. E nós temos oportunidade de enxergar pessoas como homens de Deus e mulheres de Deus. Mas nós não conseguimos enxergar o que essa mulher está enxergando. Olha o que a palavra diz. Ela diz para o esposo, ela fala, façamos um quarto em cima. Ou seja, peguei. Ela não vai colocar o profeta dentro da casa dela. Forte. Ela vai construir algo novo para colocar o profeta. Porque ela poderia, irmão, pegar um quarto lá da casa dela e colocar o profeta. Mas não, ela está dizendo, o profeta que é homem de Deus tem que ser construído. Porque ministério não nasce feito. Ministério é construído. E a mulher está mostrando para nós, a sunamita está mostrando. É para o profeta? É. Então é chamado. É ministério. Então não tem que entregar algo que já está feito. Tem que entregar algo que tem que ser construído. Foi feita uma escada. Porque o quarto do profeta, ela constrói em cima. Perceba uma coisa. Tudo que vem por cima da nossa casa, pastor, é para trazer uma proteção, certo? Laje, que seja, telha, que seja, é para trazer uma Peguei. Ela está dizendo assim, o que eu vou colocar em cima é para trazer proteção para quem está embaixo. Para quem está embaixo. Essa é a grande verdade de pessoas que não enxergam oportunidade. Posso falar? Pode. Tem pessoas que é oportunidade na sua vida. E eu não estou falando isso aqui para vangloriar o senhor não, tá? O senhor foi uma oportunidade que Deus colocou na minha vida e eu enxerguei isso. Eu não fiz como muitas pessoas fazem, que critica, como os amigos de Jó, né? Jó estava no estado de miséria, mas ele disse, os amigos criticando. Você não pecou, não blasfemou contra o seu Deus? Uma coisa que me chama a atenção, Jó nunca rebateu com os amigos. Por quê? Porque Jó nunca deixou de ser amigo dos seus amigos. Nunca. Quem nunca deixa de ser amigo, nunca rebate. Ou seja, confronta. Mas Jó não estava na posição de confrontar ninguém. Porque o texto é muito bem claro, ele estava na cinza, né? Na cinza. Vamos dizer literalmente, no lixo. Só que uma coisa que me chama a atenção, a cinza trazia alívio para Jó. Porque ele rolava sobre a cinza e tampava sobre a sua chaga, sobre a sua lepra. Duas coisas que tá sobrando no fim da vida de Jó. Primeiro, cinza. Segundo, o pedaço de caco de telha. E o caco de telha é usado para coçar a ferida. Quando ele... Ou seja, o caco de telha ele usava para chegar onde as mãos dele não chegavam. Porque se o senhor... Eu estou diante de homens de Deus aqui, que entende de palavra, nem unha Jó tinha para se coçar. Mas aquele caco de telha. Caco de telha, irmão, não é nada inteiro, não. É algo quebrado, mas está servindo para trazer alívio para quem está ferido. Tem gente quebrada, irmão. Essa é a realidade. Tem gente quebrada que vai trazer alívio. Para quem está ferido. Para quem está ferido. Essa é a realidade. E nós, pastor, essa é a grande verdade, que a gente tem dia que nós estamos quebrados. Mas está trazendo alívio para quem está ferido. O pastor pega muito fácil, né? Mas terminando sobre a sunamita, ela constrói um quarto em cima para proteger o que está embaixo. Só que o que ela faz, ela não faz por interesse. Ela não faz por interesse. Porque o profeta não fez nada para ela. Sabe o que o profeta fez? Só fez ser homem de Deus. Aí eu falo para quem está nos vendo agora, quem vai nos ouvir, essa é a realidade, que vale a pena a gente ser servo de Deus. Vale a pena a gente servir ao Senhor com sinceridade. Aí diz o texto que ela coloca o profeta em cima, mas ela nunca imaginava que um dia ela ia precisar daquilo que foi construído. Ela pensou, esse quarto é só para o profeta, é do profeta, mas um dia precisou de depositar lá em cima o filho dela que está morto. Ou seja, ela depositou no quarto que está morto, mas buscou quem está vivo, que é o profeta, para vir para o quarto e ressuscitar quem está morto. Forte. Essa é a realidade. Então, oração é a base de tudo, pastor. Interessante que quando ela faz o quarto, ela se preocupa nos detalhes, né? Tem os detalhes do quarto que ela se preocupa.
E tem gente que pode até fazer o quarto. E os detalhes? Mas não se preocupa com a cadeira, não se preocupa com a cama, com o candeeiro, né? Ela se preocupou com cada detalhe do quarto. Ou seja, ela fez algo já pensando, se é homem de Deus, ele tem que descansar. A cama foi feita para quê, igreja? Descansar. Para descansar, né, meu pastor? Descansar, deitar. E ela faz uma mesa, uma cadeira, um candeeiro para iluminar aquele quarto. Porque por mais que o quarto seja bonito, por mais que o quarto seja detalhado, todo quarto precisa de uma iluminária para iluminar ele. Jesus, né? Ela pensou em tudo naquele quarto ali. Certo? E quando eu acho lindo que o filho dela que foi profetizado, né, no caso o profeta perguntou a ela: o que é que você precisa, mulher? O que é que você está precisando? Ela falou: sua serva não precisa de nada. Sabe o que ela estava dizendo, pastor? Eu fiz o quarto não é para querer alguma coisa de troca, não. Fiz o quarto porque você é homem de Deus. Mas aí diz a palavra do Senhor que Geazi viu, Geazi, não é Eliseu, enxergou que ela não tinha filho. Ou seja, Geazi vendo, pastora e pastor, vendo, a palavra do Senhor disse que ele fala com o profeta. Porque tem coisas que eu até enxergo, mas eu não tenho o poder de profetizar. Tem gente que enxerga e quer fazer o que é a função do profeta fazer. Ele enxergou que ela não tem filho. E eu vou liberar isso aqui. Tem gente que Deus vai colocar pessoas que vai enxergar o que eles não têm. E Deus vai preparar profetas para entregar o que está faltando. Meu Deus. Aí diz o texto que ele fala, ela não tem filho. O profeta falou, ó, no tempo da vida, tu terás um filho. É forte, né? É porque tem gente que consegue enxergar e não consegue profetizar. E o profeta, e a palavra tem que sair da boca do profeta. A palavra não pode sair da boca de qualquer pessoa. Porque a palavra tem que ser profética. Essa é a grande verdade. Geazi não era profeta, Geazi era servo do profeta. E servo serve para servir. Então o Geazi enxergou, ele enxergou até o problema da mulher, mas ele sabia que ele não podia resolver o problema dela. Então ele passa para quem? Para o profeta. Porque o profeta podia resolver o problema da mulher. Essa é a realidade, meu pastor. Verdade. Pastor Bruno, e nessa caminhada e trajetória do senhor aí, o senhor já deve ter lidado com o deserto por várias vezes, né? E o que o deserto representa para o senhor hoje? Pastor, eu até preguei sobre deserto essa semana na nossa igreja, e cada um tem uma forma de enxergar o deserto. Eu enxergo o deserto como uma porta de provisão de Deus, certo? Eu até preguei recentemente sobre o povo de Deus que estava, Números capítulo 11, né? A Bíblia diz que o povo de Deus está reclamando do maná. E maná é provisão de Deus. Peguei. Percebe que o povo está reclamando daquilo que veio do céu, ou veio de Deus. O povo está reclamando da provisão de Deus. E provisão, para quem entende do que eu vou falar, provisão não é para a vida toda. Provisão não vai sobrar, mas também não vai faltar. Porque a Bíblia é muito bem clara que Deus falou, ao anoitecer, né, pela madrugada, quando cair o orvalho da noite, o maná vai descer do céu. Ou seja, e tem uma medida certa do maná para cada pessoa. Medida certa do maná para cada pessoa. Essa é a realidade. Ou seja, então provisão é medida certa. Mas o povo está reclamando da medida certa de Deus. E quando eu falo de medida certa, Deus nunca vai entregar um projeto para o Senhor sem medida, pastor. Nunca. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Noé faz para ti uma arca. Ele só falou isso? Não, ele deu as medidas da arca. Porque projeto de Deus tem medida. E não adianta eu querer tomar um projeto do Senhor, porque tem a medida do Senhor. Forte. O projeto de Deus para a vida de José era governar, sim ou não?
Sim. Mas os irmãos invejaram o quê? Uma túnica, um pedaço de pano. E não sabendo eles que o que Deus tinha na vida dele não é um pano. Era um governo. Tem muita gente que é preocupada com as suas medidas, mas a medida é sua. Só cabe você. Só entra você. Lugares que o Senhor vai pisar, eu posso até pisar, pastor. Mas o que Deus tem para você naquele lugar é para você, não é para mim. É medida certa. Então o seu projeto ou o seu chamado tem a medida de Deus. Amém, meus irmãos? Então, quando eu vejo deserto, pastor, vou falar com toda a intensidade aqui. Deserto para mim é porta de provisão de Deus. Porta de provisão. Porta de provisão? De provisão. Mas por quê? Pastor, por quê? Porque se o senhor olhar, toda vez que o povo estava no deserto, 40 anos, né? O povo do deserto tem motivo de reclamar ou motivo de adorar a Deus? É uma pergunta. Adorar. Pois então, por quê? Porque olha os feitos de Deus dentro do deserto. São 40 anos Deus fazendo com o povo, e detalhe, só está fazendo porque Moisés está intercedendo pelo povo. Porque se fosse por Deus, tinha destruído todo mundo. Mas não destruiu por quê? Porque tem Moisés. Eu posso liberar isso aqui para alguém que está me assistindo, Pode. pastor? Deus está colocando Moisés para pessoas. Por quê? Tem pessoas querendo te matar, mas Deus preparou Moisés para te interceder pela tua vida. Essa é a realidade. Então eu vejo o deserto como provisão, porta de provisão. É lá que no sol escaldante Deus preparou nuvem de dia. É lá quando estava aquele frio terrível à noite, Deus preparou coluna de fogo. É lá que quando o povo reclamou do maná, que é a provisão de Deus, veio do céu, que Deus mandou uma chuva, ou seja, mandou muitas cordonizes para o meio do deserto. Se não é provisão, o que que é? Porque eu volto a dizer, provisão é um tempo, tem um tempo de acabar. Então o tempo do deserto é um tempo que Deus está enviando a provisão? Tá, mas Deus está dizendo, eu estou enviando a provisão, mas um dia vai acabar essa provisão. Por quê? Porque tem terra prometida chegando aí. Glória a Deus. Amém, meu pastor? Então eu enxergo, terminando aqui minha participação nessa palavra, eu enxergo deserto como porta de provisão. Forte. Amém. E, pastor Bruno, e alguma das vezes o senhor já se sentiu como Elias, depressivo? O senhor já caminhou? E como Elias, ele parou, ele foi para o deserto, né? A gente estava falando aqui de deserto. E no deserto, quando ele sai em fuga, né, com medo de Jezabel, no deserto, ele chega para um determinado tempo do percurso, ele desmaia por falta de comida e sede. Elias, no deserto, não tinha água e nem tinha comida. Só que o povo no deserto, quando Deus tira do deserto, tinha água e tinha comida. Então, o deserto de Elias é um deserto que Deus não autorizou. E o deserto do povo é um deserto que Deus autorizou. Que Deus autorizou. E o que o senhor entende com isso? É que, respondendo a pergunta do senhor, se eu tive alguma vez no meu ministério a depressão, né? Alguns falam depressão ministerial, né? Não vou dizer uma depressão, mas bateu em mim uma época, pouco tempo, 3 meses, ansiedade. Muita ansiedade. E só eu sabia. Eu não contava para ninguém. Subia para o altar, pregava, entregava tudo que Deus mandava. Almas se convertiam, almas eram libertas, almas eram curadas. E eu entrava para dentro do meu quarto, aquela angústia dentro de mim. E interessante que eu nunca quis parar, pastor. Nunca quis parar. Desistir de caminhar. Nunca desisti. Nunca passou pela minha mente, eu vou parar. Agora, claro, entregar igreja, isso passa. Passa pela mente. Entregar ministério, parar de pregar, parar de pastorear. Isso passou e passa até hoje, né? Nós estamos propícios para isso. Mas detalhe, quem está no chamado de Deus não tem direito de parar. Como diz aí, né? Quem é escolhido não tem direito de escolha, né? Essa é a realidade. Que nem o senhor já respondeu sobre a questão de Elias e o povo de Israel. O povo de Deus quando está no deserto. O povo de Deus está na vontade de Deus. Passar pelo deserto.
Certo que 40 anos ali é por causa da desobediência deles. Mas eles estão na vontade de Deus. Elias não, Elias está indo por suas próprias pernas. Então, quando nós vamos para o meio do deserto, pelas nossas próprias pernas, e não por aquilo que Deus está nos levando, como está em Mateus 4, né? Você lembra disso? Você sabe muito bem? Que o Espírito de Deus levou Jesus para o meio do deserto. E lá no deserto, quem aparece? O diabo. Mas antes do diabo chegar no deserto, quem levou ele foi o Espírito de Deus. Certo? Mas ali quem está levando é Deus. Elias está querendo ir com as suas próprias pernas. Então, quando eu vou para minhas próprias pernas, para o deserto, aí já não é porta de provisão. Aí é porta de escassez. É porta de perca. É porta de parar a minha chamada. Ou a chamada de Deus na minha vida. Certo, meu pastor? Essa é a realidade. Depressão, creio eu que não, mas ansiedade durante 3 meses. Eu passei 3 meses terríveis da minha vida. Só que, como nós falou de quarta aqui, foi no mesmo quarto que eu estava com a depressão, foi no mesmo quarto que eu falei, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Glória a Deus. Se o Senhor tem um chamado na minha vida, se o Senhor me chamou, tira isso da minha vida. Porque eu não aceito isso na minha vida. Amém? Porque eu sou o tipo de pessoa, pastor, que eu não aceito enfermidade, não aceito nada de enfermidade no meu corpo. Passar luta, deserto a gente passou. Fome, necessidade, tá? Posso contar um pedacinho aqui? A minha filha vai me bater. Eu pastoreando uma igreja, ou seja, no início da minha caminhada, eu nem tinha batizado ainda. Eu trabalhava com eucalipto, talvez muita gente não conhece. Eu trabalhava no eucalipto, cortava, tombava, enchia o caminhão de toras de eucalipto. E ali, o meu patrão não me pagava, essa é a realidade, mas era Deus trabalhando na minha vida. Tem deserto que é Deus trabalhando na sua vida. E eu não podia ir na cidade de Marilândia, que era uma roça, 26 km longe de Marilândia. Não podia lá fazer uma compra decente para nós. E eu passei 4 meses e alguns dias, quase 5 meses comendo inhame rosa. Talvez vocês conhecem, pastor, nem inhame chinês, não é inhame chinês, não, inhame rosa mesmo. Durante quase 5 meses, eu, minha esposa e minha menina, Bruna, que eu chamo ela como manga rosa, uma menina linda, vai fazer 17 anos agora. E eu chorava, pastor, não por causa do que nós estava comendo aquilo, eu chorava por causa eu falava, Senhor, que a minha menina não não sinta falta do arroz, do feijão. Eu passei isso, irmãos. Eu passei isso. Então eu sei dizer o que é um deserto, o que é fome, o que é necessidade. Só que Deus é tão bom que por debaixo, assim, onde eu estava na casa, pastor, tinha aquele brejal, que fala brejal, essa é a realidade, de inhame rosa, a cabeça desse tamanho, grande. Era inhame rosa no almoço, no café da manhã, no café da tarde e no almoço, no meu trabalho. Eu me afastava do primo da minha esposa, que era o meu patrão, porque a marmita dele tinha tudo, arroz, carne, essas coisas. E a minha só tinha inhame rosa. Esse é o deserto de um servo de Deus para chegar aonde, não digo que eu estou aonde eu quero, porque eu quero estar onde Deus quer que eu chegue. Essa é a realidade. Deus é bom, né? Todo momento. Deus, ele transforma o cenário, Deus, ele transforma nossas vidas, Deus, ele age, né? E eu queria fazer um pedido aqui especial. Estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Queria pedir ao senhor, que o senhor olhasse aqui para a câmera, se o senhor desse um recado para a nossa audiência, dizendo sobre tudo que o senhor enfrentou, porque o senhor é um milagre, né? E existe várias pessoas que vão ser alcançadas através desse testemunho, através dessa nossa entrevista, para que as pessoas possam ser também impactadas pelo poder de Deus que foi manifestado sobre a sua vida. Se o senhor tivesse de dar um conselho para quem está nas drogas hoje, queria que o senhor olhasse para essa câmera e desse um conselho.
Para quem está nas drogas? Para quem está nas drogas, eu tive ajudas, tive, pastor, ajudas de instituições, de igrejas. Meu avô, meu pai, minha mãe, tudo quis me ajudar. Só que não resolveu, pastor. Não resolveu. Não que não resolva. Porque tem grandes homens de Deus, que tem instituições aí, que tem salvado várias vidas da morte. Essa é a realidade. Mas para você mãe, que tem um filho, que tem um esposo que está nas drogas, a palavra é essa. A palavra é essa. Jesus Cristo, como me libertou, tem poder de libertar o seu filho, seu esposo, a sua filha. Mas a grande verdade é, não abandone, pastor. Porque a pior coisa com a pessoa estar nas drogas é o abandono. O abandono machuca. E o abandono faz nós se aprofundar mais ainda no mundo da perdição ou no mundo das drogas. Então você que é mãe, você que é pai, não abandone seu filho porque ele é um usuário. Por quê? Em vez de abandonar, vai para dentro do quarto. Ore por ele. Vai para dentro de uma igreja. Eu vou dar um conselho. Vai naquela mais pentecostal, mais forte, de oração, que ali você vai encontrar resposta para o teu filho. Eu tenho várias pessoas no nosso ministério, pastor, que estava no crack, perdido. Eu vou falar o nome dele, que ele falou, pastor, pode falar meu nome. Se sair de droga, pode falar. Ramon Barros. Ele era perdição dentro de Baixo Guandu, pastor. Todo mundo afastava dele, ninguém dava nada pra ele. Falou, Ramon vai morrer ou vai ser preso. Porque essa é a palavra pra quem tá nas drogas. Ou vai morrer ou vai ser preso. Né? Hoje, Ramon, se eu não tô enganado, terceira vez consecutiva, foi destaque do melhor construtor da autoescola. Instrutor da autoescola. Por 3 vezes já. Então, o homem saiu das drogas e hoje é exemplo. Prega a palavra, louva e é servo do Deus Altíssimo. Então, a palavra que eu tenho para você, mãe, para você, pai, que tem um filho nas drogas, ou você que está nas drogas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Vamos lá, galerinha. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos chegando aqui para mais um fim de mais uma entrevista. Quero agradecer o nosso convidado, pastor Bruno, muito obrigado. Tamo junto, é uma honra recebê-lo. Que Deus continue te abençoando, o senhor, sua casa, seu ministério, de uma forma abundante e poderosa. Ó, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai agora no YouTube, clique lá no botão inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho das notificações. E ó, aponte a câmera do seu celular aqui para esse QR Code que você está vendo. Você vai ser direcionado para a nossa página no Instagram. Segue a nossa conta e fique por dentro de todos os novos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe.